e acima de tudo, unção do teu Espírito, Pai, para ministrar esta palavra. Tua palavra, Senhor, que em si ela já é poderosa, Pai. Mas te pedimos, ó Deus, que o Seu Espírito venha nos aperfeiçoar. Não apenas, ó Deus, eu que estou aqui nessa tribuna, mas os teus filhos que me ouvem. Que a nossa mente e nosso coração possam estar em sintonia com a mente do Senhor, com o teu coração, Pai. Que toda oposição, todo inimigo da tua palavra seja repreendido nessa hora. Que nós possamos receber a tua graça em nome de Jesus. E que todos digam, você pode se assentar. Amados, como eu falei, eu não vou explicar muito esse texto, entrando em detalhes, porque você já conhece essa história. Se botar uma das nossas crianças da Geração Vida para fazer esse comentário, vocês vão ver que elas vão dar um show comentando acerca dessa grande batalha, por que não dizer dessa grande vitória de Davi sobre o gigante filisteu Golias. Amados, nós estamos aqui às quintas-feiras falando sobre superação. E quando eu coloquei o tema, superação, eu sei que se você olhar dentro de uma visão racional, nós vamos até mesmo chegar à conclusão de que em nós há algum tipo de capacidade, de poder, para até mesmo enfrentar situações e prevalecer. Mas quando eu estabeleci esse tema, o culto da superação, foi acreditando que nós, em Deus, podemos, amados, tirar forças da onde a gente pensa que não tem, para enfrentar e vencer situações, e principalmente enfrentar e vencer o nosso eu, o nosso maior inimigo, que são as nossas dúvidas, o nosso medo, os nossos receios. Porque eu tenho falado aqui nessa igreja que o maior inimigo que nós temos somos nós. E todas as vezes que você se deparar com uma situação de dificuldade ao extremo, gigantesca, você vai ficar temeroso e duvidoso, sim. Isso é do ser humano. E nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, que o povo de Deus, o povo que foi separado por Deus, o povo que foi consagrado por Deus, estava vivenciando isso. Medo, desespero, ao ponto do próprio líder, o rei Saul, estar enclausurado na sua tenda, por causa da afronta de um homem. Sabemos que não era um homem comum, um homem normal, porque a Bíblia vai nos narrar dizendo que se tratava de Golias. E quem foi Golias? Golias, nesses dias, ele era o grande campeão da nação dos filisteus. E se não bastasse ele ser um grande campeão, ele era também um gigante, quase 3 metros de altura, usando lanças, usando uma lança que pesava um número considerável. Um homem zarrão, musculoso, experimentado nas batalhas. E esse homem, durante muitos dias ou alguns dias, ele descia o vale, se colocava no meio do vale, levantava sua voz para o outro lado onde estava posicionado o exército de Israel e perguntava: não tem alguém que venha descer aqui e me enfrentar? E o vencedor servirá o outro exército, a outra nação. Então não houve um homem sequer capaz ou disposto de enfrentar aquele homem, porque a fama de Golias trouxe intimidação para o povo de Deus. E uma bela tarde, o pai de Davi, Jessé, diz assim: meu filho, leve algumas coisas para os seus irmãos que estão há dias no campo de batalha. Leva um lanche para eles. E Davi, obediente ao seu pai, ele pega
algumas coisas e leva até os seus irmãos. E chegando lá, Davi, ele nota através do semblante das pessoas medo, pavor e desespero. E ele pergunta: vem cá, o que está acontecendo? Aí vão dizer: olha, aquele homem que está descendo lá, você chega na hora que ele está descendo, ele está fazendo isso pela manhã, de tarde e de tardinha. Ele está afrontando, ele quer um homem para que desça até aquele vale e o enfrente. E ele diz mais: olha, o vencedor, se for de Israel, os filisteus vão servir Israel. Mas se o vencedor for da Filístia, né, ou do povo filisteu, Israel servirá aos filisteus. Só que ninguém tem coragem, Davi, de descer até lá e enfrentar esse homem. E o texto que nós lemos diz assim: falou Davi aos homens que estavam consigo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E aqui, amados, eu quero falar algumas coisas para te ajudar a você mudar uma situação difícil na sua vida, a partir da iniciativa e do posicionamento que Davi teve. Porque todos nós enfrentamos situações difíceis. Todos nós. Talvez você não enfrentou ainda uma situação de nuances gigantesca, mas um dia você vai enfrentar. Um dia você vai se deparar com uma situação que você vai perceber que em você não há forças, não há capacidade, não há condições de reverter ou vencer. Aí você precisará se lembrar do que o Senhor vai falar contigo nessa hora. E se você colocar em prática, Deus vai te honrar e vai te dar a vitória. Para mudar, ou Deus nos usar para mudar uma situação difícil. Em primeiro lugar, amados, por pior que seja o problema, o gigante ou a situação, nunca permita que o medo venha dominar você. Vou repetir: não permita que o medo venha te dominar. Porque todo gigante que você enfrentar, o medo vai bater na porta do teu coração, sim. Mas ao medo bater a porta do teu coração, cabe a você deixá-lo entrar ou não. Por que eu não posso deixar o medo entrar ou me dominar? Porque o medo limita a nossa visão. O medo nos paralisa. O medo impede de nós enxergarmos aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Então não deixe o medo te dominar. Ainda que você venha ser tentado ou tentada, como eu falei, se você ainda não enfrentou dificuldade de nuances grandiosas, um dia você vai enfrentar. Mas você, ao enfrentar, não permita que o medo venha te paralisar, te estagnar, te enclausurar. Porque o rei Saul, quando enfrentou quando viu o filisteu descendo e afrontando, Saul correu para dentro da sua cabana ou da sua tenda. E quando ele fez isso, o medo se espalhou em todo o exército de Israel, amado. Não estou falando de um exército qualquer, estou falando do exército de Deus. Do exército que tem o Senhor como seu general, como seu Deus poderoso na batalha. Estou falando de um exército que já teve várias e várias experiências com esse Deus, que nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. Só que Saul não, Saul, ele contagiou a nação com o seu medo. E quando você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, quando você deixa o medo te paralisar, certamente quem caminha com você será afetado também. Será dominado por esse medo. Mas enfrente esse medo. Lute contra você mesmo. Não deixe o medo te parar.
Porque aquele que te chamou tem poder para te colocar de pé e te dar vitória. Glória a Deus. Enfrente o medo. Não deixe o medo te vencer. Não deixe o medo te paralisar. E muitas das vezes, o que nos leva a ter medo de enfrentar situações difíceis é saber que muitas das vezes nós não estamos muito bem diante de Deus, como Saul aqui sabia que não estava mais bem diante do Senhor. Saul já estava entrando pelo caminho da desobediência e da rebeldia. E quando a gente caminha assim, amados, bate não apenas a dúvida, mas a certeza de que nós não estamos bem. Mas Davi não. Enquanto o povo estava chamando Golias de gigante, Davi estava chamando Golias de circunciso, de que alguém não tem aliança com Deus. Enquanto as pessoas estavam agigantando Golias, Davi estava perguntando: quem é esse homem? Quem é ele? Para afrontar o exército do Deus vivo. Porque quando você está na presença de Deus, Deus te enche com o seu amor, com a sua graça, e Ele arranca todo medo fora. E você reconhece que quem é grande, quem é poderoso, é o Deus que você serve. É o Senhor dos exércitos. Então Deus, Ele vai te usar para mudar uma situação difícil, quando você resolver enfrentar e dominar todo medo. Porque Deus lança fora todo medo da nossa vida. Deus, Ele vai te usar também, se você se posicionar para mudar uma situação difícil, quando você se lembrar de que você tem aliança com Ele. Davi pergunta para o povo de Deus: vem cá, quem é esse incircunciso? Ele não diz: quem é esse gigante? Quem é esse Golias? Quem é este homem que não tem aliança com Deus? Ele não pode falar o que ele está falando. Ele não pode fazer o que ele está fazendo. Ele não pode cantar vitória, porque ele não tem aliança com Deus, mas nós temos. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem mudar em Deus uma situação difícil, porque se esquecem que elas têm aliança com Deus. Amados, tenha certeza de uma coisa: quando você grava isso na tua mente, no teu coração, de que você tem aliança com Deus, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Deus fala isso em Josué capítulo 1. Josué, meu servo Moisés agora foi morto, ou ele é morto. Mas você fará. E antes que Josué comece a dar desculpa, falar: Deus, eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo, Deus fala assim: não te apartes da tua boca o livro desta lei. Antes meditarei dia e noite. E procura fazer tudo quanto lhe está escrito. Então você vai se conduzir com prudência e você vai ser bem-sucedido. Ninguém poderá, Josué, te resistir todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés. Josué, eu serei com você. Aleluia. Então Josué, quando ouve essas palavras, ele entende que o nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus que está conosco. É um Deus que peleja as nossas guerras. Amados, ei, você faz parte do exército do Deus vivo. Aleluia. Você tem aliança com Deus. E essa aliança, ela foi feita, ratificada, confirmada pelo sangue de Jesus na cruz por você. Aleluia, Deus. Você tem aliança com Deus. Davi pergunta: quem é ele? Quem é esse circunciso? Quem é esse problema? Quem é? O que é essa situação? Você tem aliança com o Senhor. Você tem um Deus que cuida. Em outras palavras, você tem um Deus que peleja por você. Você tem um Deus que guerreia as suas guerras. Basta você se posicionar. E quando Davi se lembra da aliança que ele tem com Deus,
Ele está comunicando para aquele povo, comunica para a gente hoje. Quem nos comanda é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Diga para o teu irmão assim, diga para o teu irmão, sim, para a tua irmã. Quem te comanda é o Senhor dos Exércitos. É Ele que te comanda. Como aquele louvor que diz, nosso general é Cristo, Ele é mesmo. Aleluia. É mesmo. Seguimos seus passos. Quando você segue os passos do teu general, você é tomado por uma coragem incrível, por uma destreza que Ele te oferece, te capacita. Aleluia. Se lembre, você tem aliança com o Senhor. Pedro vai dizer, vós porém sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem aliança com o Senhor, você pertence a Ele, e essa condição de pertencer a Ele foi porque Jesus te comprou para Ele. Você é dele, você é propriedade peculiar do Senhor. Então Ele zela, Ele protege, Ele te guarda, Ele te dá vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem aliança com Ele. Davi pergunta, quem é? Quem é esse incircunciso? Mas Davi ele é gigante. Para mim não, ele é incircunciso. Davi ele é campeão. Não, para mim não, ele é incircunciso. Quem é poderoso aqui somos nós que pertencemos ao exército do Deus vivo. Sou eu e você. Deus vai te usar para mudar uma situação difícil. Seguindo o exemplo de Davi, o verso 25 vai dizer assim, a parte B: a quem matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. E lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Como Deus pode nos usar para mudar uma situação difícil a partir desse versículo? Amados, por trás de cada batalha ou de cada desafio, tem sempre uma bênção de Deus nos aguardando. Vou repetir. Por trás de cada batalha ou por trás de grande desafio, tem sempre uma bênção de Deus para mim, para você. Só que o crente quer as coisas fáceis, de mão beijada. Davi perguntou, vem cá, olha, ele sempre precisa. Ele não tem aliança com Deus. Deixa eu fazer a pergunta. O que fará o homem que enfrentar e vencer? Aí alguém vai falar, olha, o rei vai dar riquezas. Vai dar sua filha, né? Vai ser, em outras palavras, vai ser genro do próprio rei de Israel, que honra, posição de honra, e isentará a casa dos pais desse homem de todo imposto. Ou seja, vai ser abençoadíssimo, Davi. Eu estou dentro, eu aceito. Eu quero correr esse risco. Infelizmente existem pessoas que enfrentam desafios, ou nem chegam a enfrentar, quando estão diante do desafio e tentam se esconder, como Saul fez. Quem, amados, corre de desafio, não terá o nome lembrado na história. Quem se acovarda, Deus não usa. Quem se acovarda não consegue enxergar as promessas de Deus te aguardando através de cada situação difícil que se apresenta diante de você. Mas Davi não. Davi ele conseguiu enxergar as bênçãos de Deus através daquele desafio. Eu já falei isso aqui, amados. Eu li num livro. Talvez algum, pastor, essa palavra de autoajuda, não, para mim é ajuda do alto. Sobre 2 vendedores que foram para um país. Esse país muito pobre. Era tão pobre que as pessoas elas andavam descalços. Aí o primeiro foi, analisou, fez uma pesquisa de campo, falou, ligou lá para a fábrica, né, de calçado, falou assim, olha, vamos procurar outro lugar, porque aqui não adianta, não vai prosperar. Aqui as pessoas só andam descalço, aqui a pobreza é muito grande, não adianta investir nada aqui não. Aí o dono da fábrica, incomodado com aquilo, mandou outro vendedor, um chinês. Mandou um chinês, vendedor também, representante daquela empresa.
Ao chinês chegando lá, percorreu as ruas, alguns lugares, e viu todo mundo descalço, constatou as pessoas que andavam descalço. Aí ele ligou: chefe, olha, prepara uma grande arremessa de calçados, muito calçado, porque aqui é uma oportunidade muito grande para a gente prosperar mais. E a pergunta é: você é o primeiro vendedor ou o segundo vendedor? Você consegue enxergar a possibilidade ou você só vê possibilidade na sua frente? E a história vai dizer que quando os calçados chegam lá, o chinês ele começa a vender, vende muito, e aquela firma prospera ainda mais. Porque ele conseguiu encontrar progresso, prosperidade através das dificuldades existenciais. Assim é um crente que serve ao Senhor. Ele consegue ver a bênção atrás dos grandes desafios. Ele consegue enxergar a porta aberta, mesmo caminhando por um tempo no deserto. Ele consegue ver o mar se abrindo, mesmo com o inimigo te pressionando lá atrás, situações te pressionando. Ele consegue ver Deus abrindo o mar e ele vai passando em solo seco. Então Deus usa quem consegue enxergar a bênção por detrás do desafio. Você está numa luta aí, fecha os teus olhos um pouquinho. Você que está na luta, mas se veja lá na frente cantando o hino da vitória. Aleluia, Deus. Se veja lá na frente dizendo assim: ufa, foi difícil, mas o Senhor me ajudou e me deu vitória. O Senhor me sustentou, o Senhor abriu o mar, o Senhor derrubou esse gigante, o Senhor fez com que essa muralha da dificuldade caísse por terra. Glória seja dada ao seu nome. Mas quando você não se vê assim, é como a Bíblia vai dizer em Provérbios: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Vou repetir: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então comece agora a enxergar as bênçãos de Deus escondidas através da dificuldade, do problema, da luta, da adversidade. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Glória a Deus. Nós podemos aprender também com Davi a mudar uma situação, a Deus através de nós mudar uma situação difícil. Quando a gente, diante da dificuldade, a gente começa a se lembrar daquilo que Deus já fez, amados. Leia na sua casa, não vou ler porque o tempo aqui já está estourando. Versículo 34 ao 36. Foi comunicado a Saul o desejo de Davi em lutar contra o filisteu. Então trouxeram Davi à presença do rei Saul. Ao rei Saul, quando olha a Davi, diz assim: você é muito jovem, teu semblante é jovial. Ei, você está querendo enfrentar alguém que é campeão, alguém que já tem um nome na história. Aí Davi olha assim com toda a humildade, diz: meu rei, eu apacentava as ovelhas do meu pai. Teve um dia que eu estava lá cuidando das ovelhas, apareceu um leão e arrebatou uma das ovelhas, e antes que ele a comesse e a devorasse toda, eu lutei, me atraquei contra o leão e o venci, o matei. Outro dia foi um urso. O urso também arrebatou uma das ovelhas. Eu lutei com o urso e o matei, o dominei. Ele vai dizer assim: o Senhor me deu vitória sobre o leão e sobre o urso. Me dará vitória também sobre esse circunciso. O problema é que na dificuldade a gente aumenta, gigante o problema e se esquece daquilo que Deus é e daquilo que Ele fez na minha e na sua vida. E quando você faz isso, a sua mente é sobrecarregada com um desejo de esperança. Mas quando você se lembra dos feitos do Senhor, Deus te enche de fé, de certeza. O gigante pode estar diante de você, mas maior é o Deus que te chamou para guerrear. Aleluia, glória a Deus.
Se lembre da experiência do Senhor. Amados, ainda que foi coisas pequenas dentro da sua concepção, mas este é o momento para ele marcar a tua história com um grande acontecimento, ao ponto dos outros dizer assim: foi o Senhor que fez isso na vida dele, foi o Senhor que fez isso na vida dela. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Se lembre dos feitos do Senhor. Grandes coisas o Senhor já fez por você. Grandes coisas o Senhor já fez pela tua vida, pela tua família. Aleluia. Que isso te sirva de motivação, de incentivo e de fé para acreditar que aquele que fez lá atrás é poderoso para fazer muito mais hoje. Aleluia. Aleluia! Porque Ele é o Deus poderoso. Ele é o nosso Deus. Se lembre das experiências que você já teve com Deus. Até Saul já havia tido experiência com Deus, só que ele estava vivendo um momento tão assim, de rebelião contra Deus, que ele se esqueceu daquilo que Deus poderia fazer. Só você ler aqui mesmo 1 Samuel, acerca do chamado de Saul. Foi cheio do Espírito Santo, profetizou, obteve algumas vitórias pelo poder de Deus, através da vida dele e do seu exército. Só que agora Saul resolve esquecer, ou decide esquecer de tudo que Deus havia feito por Israel e também por ele. E tudo isso acontece por quê? Como eu falei no início, por causa do medo. O medo te limita. O medo ofusca a tua visão. O medo rouba de você a capacidade de você ver Deus fazendo coisas grandes na sua vida. Então se lembre das experiências que você já teve. Pastor, mas eu nunca tive. Já teve sim. E se você ainda não teve uma que marcou na sua vida, esse é o momento, essa é a experiência que Deus colocou diante de você, para marcar a tua história, te levar a um nível que você ainda não experimentou, para que o nome dele venha a ser glorificado. E para encerrar, amados, como Deus pode nos usar para mudar uma situação difícil. Verso 38 ao 40, diz a Bíblia que quando Davi narra, da vitória sobre o leão e o urso, Saul, ele manda que alguém vestisse a Davi com a armadura de Saul. E que lhe dê a espada também de Saul. Davi, até ele tenta se locomover, andar, mas ele nota que ele caminha com dificuldade. E o que eu aprendo aqui, amados? Deus vai nos usar para mudar uma situação difícil, quando a gente usar aquilo que Ele nos deu. Você já reparou que tem muitos irmãos, segura que vai apertar para você um pouquinho, só vive na carona da oração dos outros? Eu sei que nós devemos orar um pelos outros, se é bíblico, mas você tem que desenvolver um ministério de oração. Não é só o pastor, as irmãs, o ministro que tem acesso a Deus. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Aleluia, Deus. Para de confiar naquilo que os outros podem fazer. Deus reservou esse momento que é difícil para você crescer diante dele. Aleluia. Não, eu vou pedir à irmã, porque quando a irmã ora, meu Deus, até os cabelinhos do dedinho do pé arrepia. Não, a irmã tem contato. Deus quer que você tenha também. Que você seja cheio da presença dele também. Pode ficar, caro. Só do cabelinho do pé foi demais, né? Só do cabelinho do pé foi demais. Tem experiência com Deus? Para de querer andar com a armadura dos outros. Para de querer se apoiar na capacidade do outro. Para de querer ficar admirando o outro e achar que você não é capaz. Ei, Deus confiou coisas grandes a você. Aleluia, aleluia. Não é só porque o outro é bom com a espada, você necessariamente tem que ser. Talvez a tua ferramenta é uma funda e pedra. Se Deus te chamou para você usar isso, usa isso, porque o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Use o dom que Deus te deu.
oração. Creia na oração que você declara a palavra. Creia no poder do jejum. Use o que Deus te confiou. E você verá que Ele vai te honrar. As portas vão se abrir. A dificuldade vai cair por terra. E Ele vai ser glorificado. Glória a Deus. Use as armas que o Senhor te deu. Só que não. A arma do pastor? Não, mas tua arma também é valiosa, é importante diante do Senhor. Aí Davi andou, aquela armadura pesada, aquela espada. Davi, não tira isso de mim. Mas o cara é campeão. Davi, eu sou bom com funda, com a tiradeira, para quem não sabe. Rapaz, mas você vai enfrentar um gigante com a lança que pesa não sei quantos quilos? Com a tiradeira, é nisso que eu sou bom. É nisso que eu sou fera. Aleluia a Deus. É através disso que Deus vai me usar para derrubar o gigante. Aí vai Davi, desacreditado pelo povo. Porque quando você usa aquilo que Deus confiou a você, até quem está do teu lado vai desacreditar em você. Mas fica na confiança que você tem nele. Alguém vai dizer, você não é capaz. O problema é maior que você. O gigante é mais forte. Infelizmente, nós somos um povo que a gente temos a capacidade de agigantar muito mais o exército do inimigo do que o exército de Deus. É que nessas igrejas que toda hora é diabo para lá, é capeta para cá. Amados, o nosso Deus é maior. Glória a Deus. Servimos um Deus, o inimigo pode ter um poder sim, mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Glória a Deus. No céu e na terra, e até no inferno. Então exalte o Deus que você serve. Aleluia. Creia na mão dele que está ao teu, ao meu, ao nosso favor. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Mas não, o inimigo é forte, o diabo fez isso, faz aquilo. Ei, Deus é poderoso na batalha. Esses irmãos, eles pregam isso, acho que dá a entender que Deus está numa briguinha particular com o diabo. Mas Deus tem na mão todo o poder. Deus tem nas mãos todo o poder. Então use o que Deus te deu, o que Ele confiou. Ainda que diga assim, Davi, irmão, você vai enfrentar essa dificuldade cantando, louvando, adorando. Ei, é isso que Deus me chamou para fazer. Ah, minha irmã, orar é muito pouco. Sempre tem gente assim, né? Ah, não adianta você orar, não. Fulano morreu disso. Beltrano aconteceu aquilo. Você está orando, o marido foi embora. A mulher te largou, a mulher largou o outro. Ei, se Deus te chamou para você exercer isso, exerça o que Ele confiou a você. Não se apoie naquilo que os outros estão dizendo ou falando acerca de você. Davi sabia do potencial que ele tinha em Deus. Davi vai dizer, olha, tira isso de mim. Não quero a armadura dos outros, não quero a espada dos outros. Isso é bom com ele e para ele. Com o que você vai enfrentar o gigante? Com a minha tiradeira, me dá ela aqui. A Davi vai lá, pega umas pedrinhas, e detalhe, pedrinha redonda, tá, Márcio? Eu já estudei sobre isso aqui. Davi vai pegar as pedrinhas lá no riacho, pedra redonda, não é pedra pontuda não. Aí Davi vai descendo a colina. Daqui a pouco Golias, né? Vê aquele rapaz descendo com um cajado. Pode ver, ele levou o cajadinho dele de pastor. Com as pedrinhas no seu alforje e a sua tiradeira na outra mão. Golias, ei, por acaso eu sou algum cão para você vir comigo contra mim com paus e com pedras? Aí ele começa a amaldiçoar Davi pelos deuses dos filisteus. Davi deixa ele falar um monte de bobagem. Aí ele vai dizer assim, o Senhor te entregará nas minhas mãos.
E toda a terra saberá que Deus salva, não com espada, nem com lança, nem com escudo. Porque o nosso Deus é poderoso nas palavras. Amados, Davi pega, lança a sua funda, a sua tiradeira e solta a pedra. Diz a Bíblia que a pedra encrava na testa de Golias e ele cai. Davi pega a própria espada de Golias e corta a sua cabeça. Aí do outro lado, Israel, que estava com medo, duvidando de Davi, começa a gritar: só o Senhor é Deus. E é assim que Deus usou Davi para mudar uma situação difícil. Ele quer te usar também. Ele quer te usar. O problema é que a gente não quer se aperfeiçoar naquilo que Deus confiou. A gente quer aquilo que o outro está fazendo. Que tem um segredo. Davi uma vez se tornou um grande guerreiro, sim. Mas naquele momento, ele usou o que ele tinha de melhor: funda e pedra. Comece a exercer o dom que Deus. Pastor, eu não me encontrei. Vai orar, vai dobrar o joelho, que eu não tenho falado aqui. Quando você ora, você descobre o que Deus quer fazer em você e através de você. Se coloque de pé em nome de Jesus. É assim que Deus vai nos usar para mudar uma situação difícil. Vença o medo. O medo te paralisa. O medo tira a visão da grandeza de Deus. O medo é um limitador do crescimento. Quem tem medo, se entrega ao medo, não cresce. Não cresce. Quem é medroso nunca receberá a confiança do Deus Altíssimo. Deus levanta Gideão. Grande exército. Gideão talvez se empolgou. Meu Deus. Deus falou assim: Gideão, libera uma palavra. Manda que os medrosos covardes voltem. Amado, voltou muita gente. Porque como eu falei, amados, vamos enfrentar situações de nuances grandiosas, tremendas, que quem tem medo vai nos atrapalhar. Vamos enfrentar a situação que, se você mesmo se entregar ao medo, você não vai vencer. Vença o medo. Se lembre sempre que você tem aliança com Deus. Você não é incircunciso. Você foi comprado e lavado com o sangue de Jesus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi arregimentado para fazer parte do grande exército de Deus. Enxergue as bênçãos de Deus escondidas atrás de cada problema. Enxergue. Tem bênção de Deus atrás de cada luta que você enfrenta. Tem milagre de Deus reservado para aqueles que enfrentam o problema e acreditam: o meu Deus vai me dar vitória. Traga à sua memória as experiências de Deus, o que você já teve com Deus. Traga a memória. Davi disse assim: Deus me deu vitória sobre o leão e sobre o urso. Me dará também vitória contra esse incircunciso. Deus vai me dar vitória. Aleluia a Deus. Use as armas que Deus confiou a você, meu irmão. Use. Use aquilo que você sabe que você é bom. E que você sabe que toda essa capacidade que você tem para dominar isso vem do Pai das luzes que não muda. Vem do Senhor. Ainda que alguém ofereça: não, meu irmão, faça isso aqui. Toma minha espada. Toma minha armadura. Se apoia na minha fé. Mas enxergue, este é o momento que Deus reservou para você crescer experiência e graça diante dele. Eu quero orar por você. Feche teus olhos. Não precisa você olhar para mim, não. Curva a sua cabeça, por favor. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. O problema é que na luta a gente acaba insistindo em se lembrar de coisas que precisam ser esquecidas. O que precisa ser esquecido nessa hora? O medo, a dúvida, a falta de fé. O que precisa ser lembrado? Que o nosso Deus, para o seu povo passar para o outro lado, Ele abriu um mar vermelho. Por que nós precisamos trazer a memória, se lembrar que
assim como Deus deu vitória a Davi, Ele vai nos dar vitória também. Aleluia. Glória a Deus. O que nós precisamos se lembrar na dificuldade? Que assim como Deus livrou os seus filhos da prisão, vai nos livrar também, se essa for a vontade dEle. Porque o nosso Deus é fiel. Quantas pessoas que, em vez de glorificar a Deus, desonram, porque não se posiciona como deveria se posicionar, se entregam ao medo. E quem se entrega ao medo abraça o fracasso, não tem o seu nome lembrado, porque naquele dia Davi foi glorificado por Deus em todo Israel. Você conhece a canção, e mesmo no capítulo 17, quando o exército volta vitorioso daquela batalha, algumas mulheres, ao receber seus maridos, soldados, começaram a cantar, porque antes mesmo do exército chegar em Israel, a notícia chegou: ei, vencemos os filisteus. E a vitória veio por meio de um garoto de 17 anos de idade. Qual o nome dele? Davi. Aí foi Davi para cá, Davi para lá, Davi para cá, Davi para lá. Aí quando o povo chega em Israel, o exército chega em Israel, as mulheres cantam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Quem corre de desafio não terá o nome lembrado na história. Não que buscamos fama, não que procuramos reconhecimento, mas Deus procura corajosos, intrépidos na presença dEle. Deus procura pessoas que vê a dificuldade, não se acovarda, não recua, enfrenta e diz: o Senhor, Ele é comigo. Glória! Alabachuri andarai. Ah, Shidonte como elevase. Deus é comigo, Ele é contigo, Ele é conosco. Creia no poder dEle, creia na atuação dEle, creia no milagre dEle. Vamos encerrar louvando ao Senhor. Vamos encerrar louvando ao Senhor. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Abre a boca aí, crente. Glorifica. Adora o Senhor. Invoca o seu nome. Celebre a sua presença. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou amado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Estou orando e vigiando, Aleluia! e descansando em Deus. Aleluia. Quero trazer a memória. Traga só a memória o que dá esperança. Só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Aleluia. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Aleluia. Não vou deixar que contamine a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas eu vou ocupar a mente com as coisas. Esse é o segredo. Não vou entrar pontos, não vou dar a volta por cima. E se tentarem
contra mim. Se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho o escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Nosso Deus e Pai, que essas pessoas, ó Deus, que te ouvem neste lugar, possam, Senhor, ser tomadas por uma grande fé, por intermédio da Tua palavra. Retira todo medo e toda covardia. Que a partir de hoje, Senhor, a coragem proveniente do Teu Espírito possa entrar em cada coração, em cada mente. Que eles possam se lembrar, meu Senhor, que eles têm aliança contigo. Que o Senhor é o general das suas vidas. O Senhor é o Deus que os comanda. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, diante das dificuldades, das lutas, das adversidades, Senhor, enxergar além, enxergar a bênção, enxergar a vitória, ver a porta aberta do outro lado. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, confiar plenamente em Ti, Deus. Se lembrar das experiências contigo, se lembrar dos momentos que o Senhor tirou da luta, da adversidade, para a glória do Teu nome, Deus. Que eles possam se aperfeiçoar naquilo que o Senhor os confiou. Que eles possam usar as armas que o Senhor entregou nas mãos de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Agora nos leve em paz, com a mesma segurança que aqui chegamos. Que nós possamos ter uma noite abençoada, um sono com um descanso reparador, porque aos seus amados e eleitos o Senhor dá enquanto eles dormem. Essa é a oração que fazemos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações de comunhão sempre eterna do Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, e que todos digam amém.